já entrando nessa nossa segunda parte, assim como nós fizemos ali atrás no direito empresarial, nós vamos fazer aqui também. Nós vamos começar pelo nosso conceito. E quando a gente fala de conceito do direito tributário, a gente está falando da área responsável por determinar e fiscalizar a arrecadação de tributos. E, pessoal, prestem muita atenção nessa palavra, tá? Para que vocês no dia a dia não caiam mais no erro de confundir espécie com gênero, tá? Atenção, hein? E o que eu quero dizer com fiscalizar e arrecadar tributos? Eu estou dizendo que esse direito, também conhecido como direito fiscal, ele tem o principal papel, o combate a possíveis abusos por parte do fisco, né, por parte do Estado, e eventualmente, né, o controle do pagamento destes valores por parte dos contribuintes. Vocês vão lembrar que na última aula eu comentei com vocês que nós temos algumas garantias individuais em face do Estado. Vocês vão lembrar, hein? Eu tenho certeza que vocês estão afiados. Lembra que eu falei para vocês que uma dessas garantias é de que o Estado não pode nos cobrar tributos ou vir a nos penalizar com algum tipo de ilícito penal sem que exista determinada lei sobre o tema? Ó, eu acabei de ler novamente esse conceito para vocês. E é importante que vocês estejam acompanhando essas correlações, que a coisa começa a ficar um pouco mais simples. Parece que é confuso, mas quando você vai ligando os pontos, vira uma coisa única e mais simples de se compreender. Claro, pessoal, tem toda a complexidade, não estou desmerecendo a disciplina. O que eu estou dizendo é que quando você faz o link, essa ligação, fica mais fácil de entender. E quando a gente vai falar dos tipos, quando a gente vai falar do que a gente trata dentro desse direito tributário, nós temos que entender o que é o tributo. O tributo nada mais é do que atenção ao conceito novamente, prestação pecuniária, ou seja, dinheiro, compulsória, ou seja, obrigatória, que não constitua nenhum tipo de ato ilícito, ou seja, não é um crime que eu cometi. Eu estou dizendo de uma contraprestação minha como parte da sociedade ao Estado, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Falei grego, né? Mas agora eu vou traduzir. E prestem atenção na tradução que é importante, hein? Prestação pecuniária, dinheiro. Compulsória, obrigatória. Não tem escolha. Eu não escolho se eu pago ou não pago o imposto. Eu tenho que pagar. Se eventualmente eu venho a descumprir, eu vou ter as punições lá. Mas eu tenho. Ponto. Essa é a escolha. Que não seja um ato ilícito, ou seja, não é um crime. O IPVA existe porque eu tenho um veículo automotor. Não é um crime ter um carro. Então ele não é um ilícito, beleza? Instituído em lei, ou seja, o IPVA só é exigível, eu só pago o IPVA porque está lá na legislação. A legislação fala, quem tem carro, moto ou veículo automotor, tem que pagar o imposto. Ponto. E mediante atividade administrativa vinculada. Trocando em miúdos, tem que ter toda uma organização estatal para que nós tenhamos essa arrecadação. Não é ao bel prazer do Estado, me paga. Negativo. Tem que seguir toda essa ordem, porque senão não vai ser legal. Tranquilo? Muito bem. Vamos lá então. E agora a gente vai esmiuçar cada um desses tipos de tributos. Qual que é o primeiro que a gente mais conhece, que a gente fala de boca cheia? Imposto. E o que é o imposto? O imposto é um tributo que tem como fato gerador uma situação independentemente da atividade estatal relativa àquele contribuinte. E o pessoal trouxe alguns exemplos aqui, A Lulu falou IPVA, a Kathleen falou IPTU, e a Lulu trouxe o seguinte, a minha moto não tem mais IPVA. Eu imagino que a tua moto não tenha mais IPVA porque ela atingiu ou um determinado tempo, ou seja, aqui no estado do Paraná, veículos com mais de 20 anos não pagam IPVA. Se é uma situação análoga a essa, beleza. Ela não tem que mais pagar o imposto porque ela está fora
daqueles bens que são passíveis de cobrança. Mas o IPVA existe ainda, tá, Lulu? Importante você ter isso em mente. IPVA, IPTU. O IPTU eu pago para o município aqui por eu ter uma propriedade urbana. O IPVA eu pago para o Estado por eu ter um veículo automotor. E o ITR eu pago para a União, para a União por eu ter uma propriedade rural. Vejam, o Estado fez alguma coisa para ter a propriedade, eu tenho que realizar o pagamento. E dando prosseguimento aqui, nós temos um outro tipo de tributo que é a taxa. A taxa, por sua vez, ela tem como fato gerador um determinado exercício de poder de polícia do Estado. Ou seja, eu vou pagar aquela taxa e eu vou receber um serviço público de volta. O melhor exemplo que tem é quando o pessoal que vai viajar para o exterior aí vai lá na Polícia Federal e entra com pedido para tirar o passaporte. Você não tem que pagar uma taxinha lá? E por que você paga essa taxa? Para receber o documento. Tranquilo? Dando prosseguimento, contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo que visa custear uma obra pública decorrente de uma valorização imobiliária. O que é essa contribuição de melhoria? Normalmente, tá? Ela pode ser de diversos serviços diferentes, mas normalmente está relacionado com infraestrutura básica. Eu tenho o meu terreno e na frente do meu terreno não tem asfalto. A prefeitura vem e constrói o asfalto. E ela institui essa contribuição de melhoria. Por quê? Porque esse asfalto vai valorizar o meu imóvel. E ao valorizar o meu imóvel, a prefeitura está prestando um serviço para mim, entre aspas, para a sociedade como um todo, que irá trazer benefícios para todos. E valorização para o meu imóvel. Muito importante. Silvio, muitos tributos. É assustador a quantidade de tributos que nós temos. Mas a ideia da reforma tributária justamente é simplificar toda essa nossa operação. Espero eu que dê tudo certo, nos moldes em que eles estão propondo e objetivando, que com isso, em tese, nós nunca sabemos, é claro, nós teríamos uma facilitação dentro do nosso dia a dia. E Juliana, não dá para correr. E olha que de vez em quando eu penso a mesma coisa, hein? Será que se eu virar criança, eu preciso entender essas coisas? Ou eu só posso brincar na rua e ser feliz? Bom demais, pessoal. Dando continuidade aqui, contribuição social, ela está destinada a custear atividade estatal específica que não é inerente ao Estado. E o empréstimo compulsório, o pessoal um pouquinho mais antigo, que eu vi logo no começo da aula falando que eu tenho tantos anos, vai lembrar do empréstimo compulsório, que lá nos anos 90, o Fernando Collor, aquele famoso presidente nosso, instituiu, que era um plano de recuperação da economia. O Estado gera uma espécie de um tributo que obriga todos nós a pagar com uma determinada finalidade e que, em tese, ele irá nos devolver depois.